Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Seu like é muito importante porque faz com que o YouTube recomende este vídeo para mais e mais pessoas. Deixe o seu like, portanto. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial e invisto na Bolsa desde 2006. Este canal eu criei com o propósito de compartilhar com vocês as minhas experiências, as coisas que eu fiz que deram certo e as que deram errado, um pouco da minha trajetória. Não faço análise nem recomendações de ações. Aqui compartilho com vocês um pouco das minhas histórias, das coisas que aprendi. Espero que assim esse conteúdo possa ser útil para você. A minha vida toda eu trabalhei como consultor empresarial nas áreas de estratégia, de planejamento, de elaboração de projetos, implantação de projetos em grandes empresas. E isso me deu uma visão muito interessante do mundo corporativo. Essa experiência eu trouxe para quando eu comecei a fazer investimento na Bolsa de Valores. Porque quando você investe numa empresa, você investe numa ação, você está investindo numa empresa. Então você tem que estudar a empresa. Estamos falando desde o vídeo anterior sobre a importância de nós nos aprofundarmos na temática relacionada aos investimentos, ao mundo empresarial, desenvolvermos as nossas capacidades. Isso é essencial para o investidor. E isso depende de você dedicar tempo para aprender a estudar. Fiz, a pedido de muitos aqui do canal, um vídeo sobre uma série de livros que eu recomendo para que vocês acessem, conheçam os autores, conheçam o conteúdo, porque esses livros vão ajudar na sua formação enquanto investidor. Esse vídeo complementa o anterior. Eu estou falando de algumas obras e aqui eu vou destacar a importância de nós conhecermos os líderes das empresas. Né? A gente precisa conhecer como pensam os grandes líderes das empresas do Brasil e do exterior. Porque ao entender como pensa um líder, a gente começa a adquirir uma capacidade maior de entender as estratégias das empresas, a entender para onde estão indo essas empresas. Então eu julgo sempre como uma grande oportunidade quando a gente encontra essa possibilidade de conhecer um pouco mais o pensamento dos grandes empresários. Aqui eu trago um livro do Abílio Diniz. Todo mundo sabe da minha admiração pelo Abílio Diniz. Já tive a oportunidade, inclusive, de fazer um curso com ele. Foi um dos momentos ricos que eu tive na minha vida, de passar 3 meses, mais ou menos, 3 meses e meio, fazendo um curso com ele na Getúlio Vargas, em São Paulo, onde ele foi o mentor do curso. Então, ele tive essa oportunidade, onde ele estava ali em sala de aula, eu e o Abílio Diniz e mais os alunos que estavam fazendo parte do curso, né? Tendo a oportunidade de interagir com ele e ele falando sobre a trajetória de vida, sobre os grandes momentos que ele viveu, as dificuldades, o momento difícil que ele passou, que foi o sequestro, como ele conviveu com tudo isso, as crises dentro das empresas que ele presidiu, né? Toda a trajetória empresarial, as lições que ele aprendeu. Então foi realmente um curso maravilhoso e eu recomendo que as pessoas conheçam sobre a história do Abílio Diniz, que é um dos grandes líderes que tem aqui no Brasil na área empresarial. Outro livro que eu recomendo é esse aqui, Sonho Grande, sobre a trajetória do Jorge Paulo Lemann e dos seus sócios, Marcel Telles e Beto Sicupira, o Carlos Alberto Sicupira. Então, esses três são hoje donos de marcas como Brahma, Budweiser, Stella Artois, Burger King, Heinz, são algumas marcas que eles são donos, as lojas americanas, né? Então vale a pena conhecer a trajetória do Jorge Paulo Lemann. Lá fora, um executivo que durante muito tempo chamou minha atenção, ele já faleceu recentemente, mas durante muito tempo ele se destacou e foi, anos sucessivos, considerado o maior CEO dos Estados Unidos, né? É o Jack Welch. Ele presidiu a General Electric, tá? Então vale a pena conhecer esse livro do Jack Welch, que ele conta aqui um pouco da experiência dele como presidente da GE. E aqui tem inclusive um comentário do Warren Buffett, né? Você não vai precisar ler nenhum outro livro de negócios depois desse. Então o Warren Buffett era um dos admiradores do trabalho de Jack Welch. Tem aqui um outro comentário dele. Quando você conversa com Jack sobre gestão, ele enche a sala com energia e paixão.
você vive uma experiência semelhante ao ler este livro. As mesmas qualidades saltam de cada uma de suas páginas. Então, outra recomendação que eu faço, do Jack Welch. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu escrevi um livro em 2011, que foi esse livro aqui, Invista nas Pessoas Certas. Tá? Invista nas Pessoas Certas. Esse livro foi feito em 2011 e tem diversos temas. Você encontra ele pela internet. Existem alguns sites que tem ele digitalizado. Eu tenho que pesquisar, eu já não me lembro de cabeça quais são os sites que tem ele disponível para download. Mas o livro fala sobre... na verdade foi um curso que eu implementei de 2010 para 2011, falando exatamente para a formação de um grupo de trainee, e a ideia era falar sobre diversos temas: negociação, empresariamento, planejamento, administração de crises. Então foram muitos temas e é bem interessante, vale a pena que tiver a oportunidade para conhecer. Bom, além disso, o que eu poderia mais para finalizar esse vídeo recomendar? Bom, tudo que estiver relacionado a este homem, Warren Buffett. Tudo que for relacionado ao Warren Buffett, leia, entendeu? É a maior autoridade sobre investimento em bolsa de valores. Tudo que esse homem fala, a gente tem que parar para ouvir e tentar seguir o que ele diz. Se eu tivesse feito isso há mais tempo, eu hoje já seria um milionário. Eu não sou um milionário dentro da minha, vamos dizer assim, dentro da minha expectativa de independência financeira. Eu ainda não considero que cheguei à minha independência financeira. Mas se eu tivesse seguido tudo o que ele recomenda, eu já seria independente financeiramente há muito tempo, entendeu? Então, me arrependo de não ter seguido 100% do que ele orienta. Então, leiam tudo sobre Warren Buffett. Esse livro é o jeito Warren Buffett de investir, mas não é só esse, né? Tem vários livros sobre Warren Buffett, inclusive tem os relatórios anuais que a Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, que ele divulga todo ano, fazendo uma análise do ano que viveu, né? Como ele está enxergando a economia. Então, sugiro que leiam tudo do Warren Buffett. Outro livro que eu recomendo é esse aqui, do Álvaro Vargas Llosa, Todo Amador Confunde Preço e Valor. Esse livro é muito interessante, porque a gente tem que entender de uma vez por todas que preço e valor são coisas diferentes. Ele aborda essa temática, né? Todo amador confunde preço e valor. Preço é a fotografia, é um instantâneo que você tem. Você tira a foto de hoje de manhã da ação, vamos supor, da Petrobras. Ali é uma foto do preço que você tirou. De manhã está de um jeito, no final da manhã já está de outro jeito, de tarde está de outro jeito, no final do pregão está de outro jeito. São fotos de instantâneos que você tira. Isso é preço. E valor? Valor é diferente. Valor é como se fosse um filme. Você vai ter que juntar várias fotos ao longo de um período, né? Pode ser um filme de 2 horas, de 3 horas. No caso das ações, são histórias de 5 anos, de 10 anos, né? Então, você vai somar todas essas fotos que vão contar essa história. Portanto, prestem atenção ao valor e não ao preço. Não confundam, são coisas diferentes. Agora, uma coisa eu aprendi e adianto para vocês. Vai chegar o dia que preço vai encontrar valor. Em algum momento eles se encontram, num ponto futuro. Então isso que é importante, né? Então esqueçam às vezes essa questão do preço. O preço está caindo, o preço caiu, e aí o valor da empresa continua diferenciado, o valor da empresa continua elevado. Pronto, foque no valor, esqueça o preço. Uma hora o preço vai voltar a corrigir e vai chegar de novo e encontrar o valor. Um livro muito interessante que eu tive a oportunidade de conhecer e que eu recomendo é esse livro, Os Grandes Investidores, as estratégias dos maiores mestres na arte de investir. E aí fala aqui do George Soros, do Philip Fisher, do Peter Lynch, John Templeton, Charles Munger,
que trabalha com o Warren Buffett, tem o próprio Warren Buffett aqui, o Benjamin Graham. Então esse é um livro bacana que eu tive a oportunidade de conhecer uma vez, porque eu sou assíduo frequentador de livrarias, né? Então sempre que eu estava viajando nos aeroportos, era um ponto de parada meu, sempre foi a livraria do aeroporto. E ali sempre estava buscando, garimpando livros que pudesse acrescentar alguma coisa à minha carreira profissional e enquanto investidor. Esse foi um desses que eu encontrei no aeroporto e vale super a pena, né? Porque ele faz essa reflexão, por que essas pessoas, né, Warren Buffett, Charles Munger, Benjamin Graham, John Templeton, George Soros, Philip Fisher, Peter Lynch, são conhecidos no mundo todo como grandes investidores, né? Aí reflete sobre o pensamento deles, como é que eles escolhiam os seus investimentos, portanto, vale a pena. E para finalizar, mais 2 livros para recomendar para vocês. Esse aqui é Fora da Curva, está aqui a capa dele, Fora da Curva. É um livro, o prefácio do Jorge Paulo Lemann, foi organizado pelo Florian Bartunek, que é um investidor aqui do Brasil, e aí tem vários investidores brasileiros dando depoimentos, né, sobre como escolhem os seus investimentos, como montam suas estratégias. Então tem, por exemplo, o Guilherme Acher, o Guilherme Afonso Ferreira, Luiz Stuberger, o Maier Nigri, Pedro Damasceno, o próprio Florian Bartunek, o André Jakurski. Portanto, tem vários grandes investidores que têm muitas histórias de sucesso e vale a pena conhecer. Por fim, para a gente encerrar esse vídeo, esse também foi um livro que eu me deparei com ele numa dessas passeadas pelas livrarias. Um livro de um autor alemão chamado Bodo Schäfer, O Caminho para a Liberdade Financeira. Como adotar a melhor atitude para atrair riqueza, aprender a economizar e fazer seu dinheiro crescer. Então, vale a pena conhecer esse livro também, muito interessante. É um sucesso em mais de 25 países, com 3 milhões de exemplares vendidos no mundo. Bom, essas são as minhas dicas de leitura. São livros que todos eles eu já li, né? Eu sou um leitor costumais, aprendi a gostar de ler desde sempre, né? Desde de criança, desde jovem, fui induzido a essa experiência de ler, coisa que não é característica do brasileiro, mas que se quer se desenvolver, se quer crescer, precisa ler. A base do crescimento de qualquer ser humano é a leitura. A leitura que vai fazer você subir a escada do sucesso. Portanto, valorize os livros, né? Não se orgulhe de não saber ler, de não gostar de ler, né? Porque tem gente que diz, para que perder tempo lendo? Não. Então, você precisa dedicar tempo ao longo de cada dia seu, de cada semana, para a leitura. Uma boa leitura, né? Não leitura de bobagens, que a gente vê aí pela internet, mas ler coisas sérias. A gente precisa ser muito seletivo no uso do nosso tempo. Aprendi isso com um empresário, um bilionário, que eu tive a oportunidade de prestar serviço. Ele dizia para mim, meu filho, o tempo é o único recurso insubstituível. O tempo é o único recurso insubstituível. Portanto, cuidado com o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Aí ele terminava me dizendo, e muito menos desperdice o meu. Aí ele terminava dizendo, e muito menos desperdice o meu. Então, essa foi uma grande lição que eu tive com ele, né? Um grande aprendizado de entender que o tempo é realmente uma coisa que passa. Então você tem que saber utilizar esse tempo da melhor maneira possível para você tirar o melhor proveito do uso do tempo, entendeu? Porque a vida passa muito rápido, então não desperdice o seu tempo, tá certo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau!